Vamos aí para mais uma questão envolvendo a conservação da quantidade de movimento, só que nesse caso, em duas dimensões, a gente vai ter aí a explosão de uma granada, né? E como na explosão de uma granada as forças são internas, porque as únicas forças que vão estar atuando, vocês vão ver pelo texto da questão, são as forças que são resultantes da detonação da carga explosiva, que expande violentamente os gases e fragmenta essa granada em 3 pedaços. Como antes dessa detonação a granada estava em repouso, em quantidade de movimento igual a zero, então depois da detonação, se você somar vetorialmente as quantidades de movimentos desses 3 estilhaços, você vai ter também a quantidade de movimento igual a zero. Isso acontece porque as forças que estão atuando são forças internas ao sistema. E sempre que as forças forem internas ao sistema, a quantidade de movimento se conserva. Vamos lá ao texto da questão. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, tá vendo? Quantidade de movimento igual a zero, explodiu sobre uma mesa de superfície horizontal e sem atrito, para não ter força externa, e fragmentou-se em 3 pedaços de massa, mamão 1, mamão 2 e mamão 3, que adquiriram velocidades coplanares e paralelas ao plano da mesa, conforme representadas no desenho abaixo. Imediatamente após a explosão, a massa mamão 1, de 100 gramas, adquire uma velocidade V1 de 30 metros por segundo, e a massa mamão 2, de 200 gramas, adquire uma velocidade de 20 metros por segundo, cuja direção é perpendicular ao vetor V1, a velocidade V1. Então, esses dois vetores aqui, vocês estão olhando no quadro aí na tela, são perpendiculares entre si, tá? E aí, o que que eu tenho depois? Eu tenho a pergunta, a massa M3 igual a 125 gramas, adquire uma velocidade V3 igual a quanto? Então, ele quer saber qual é essa velocidade aqui. A quantidade de movimento vai se conservar, mas a quantidade de movimento, você já sabe, é uma grandeza vetorial. Vamos colocar nosso desenho aqui. Então, olha só, o professor já fez antes de começar a gravar, para você entender o que está acontecendo aí. Bom, o que que eu desenhei? Eu desenhei os vetores quantidade de movimento. Então, nós temos aqui, se o fragmento 1 vem para a esquerda com a velocidade V1, a quantidade de movimento dele está na direção da velocidade. Assim como a quantidade de movimento V2 está na direção da quantidade de movimento de 2. E isso daqui, que é o vetor que está na cor rosa, é a soma vetorial dessa quantidade de movimento com essa quantidade de movimento. Mas o que que esse vetor aqui tem a ver com o vetor quantidade de movimento de 3 que está nessa direção aqui? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento. A gente já sabe que aqui você tem esse vetor verde, é o Q1, esse aqui é o Q2, e esse daqui, você vai ver já já que vetor que é esse daí. Vamos aplicar, então, que a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Já sabemos, então, que, devido à conservação da quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é igual a zero. Dizer que a variação da quantidade de movimento é igual a zero é dizer que a quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Lembrando a vocês que nós estamos trabalhando com grandezas vetoriais, tá? Depois você tem a quantidade de movimento de 3 fragmentos. Então, depois você tem a quantidade de movimento de 1 depois, mais a quantidade de movimento de 2 depois, mais a quantidade de movimento de 3 depois, e isso tem que ser igual à quantidade de movimento de antes, que é igual a zero. Antes da detonação da carga, nós tínhamos, então, que a granada estava em repouso. Muito bem. Vou passar o Q3 para o outro lado. Então, você vai ficar com quantidade de movimento de 1 depois, mais quantidade de movimento de 2 depois.
é o negativo da quantidade de movimento de 3 depois. Agora você começa a entender aquele vetor cor-de-rosa que eu coloquei aqui, tá vendo? Esse vetor cor-de-rosa que está aqui é menos a quantidade de movimento de 3, que eu vou colocar lá em cima para você. Olha só. A quantidade de movimento de 3, ela vai ter essa direção aqui. Tá vendo? Isso aqui é o Q3. Só que isso aqui é o Q3 depois, tá? Aqui também é o Q1 depois, aqui é o Q2 depois. O que que acontece? É que esse Q que está aqui é igual a esse, só que com o sinal trocado. Então, isso aqui é menos Q3 depois. E é isso que o problema está pedindo. Ele está pedindo a velocidade. Agora, olha só. Se esse vetor aqui faz 90 graus com esse, a gente tem um teorema de Pitágoras, ou seja, Q3 ao quadrado é Q2 ao quadrado mais Q1 ao quadrado, os módulos. Agora a gente está falando dos módulos, porque a gente quer o módulo. Então, vamos lá. Então, você vai ter que Q1 depois ao quadrado mais Q2 depois ao quadrado é igual a Q3 depois ao quadrado. Muito bem. Depois você vai ter, o que eu quero é 3, né? Vamos trazer para cá, então, para esse lado. Q3 ao quadrado é igual a Q1 depois ao quadrado mais Q2 depois ao quadrado. Q3 é maminha 3 vezes V3 depois ao quadrado é igual a M1. O M3 também está ao quadrado, né? Porque tudo está ao quadrado. Professor, coloca entre parênteses primeiro para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Você vai ter, então, que M3 vezes V3 depois ao quadrado é igual a M1 vezes V1 depois ao quadrado mais M2 vezes V2 depois ao quadrado. É isso que nós temos. O que eu quero é V3. Então, vou isolar. Você vai ficar com V3' ao quadrado é igual ao quê? A M1, agora eu vou abrir, ao quadrado, V1 ao quadrado, mais M2 ao quadrado, vezes V2' ao quadrado. Lembrando que é depois. E aqui embaixo, meus amiguinhos, nós vamos trazer o M3 ao quadrado. Bom, agora a gente não tem o que fazer, a gente tem que substituir os valores. E aí a gente vai ter que fazer um exercíciozinho aqui para trabalhar com potência de base 10, olha lá. Porque os valores são grandes, tá vendo? M1 é igual a 100, tá vendo? M2 é igual a 200 e M3 é igual a 25. Então vamos lá. M1 é 100. 100 é 10 ao quadrado. Elevado ao quadrado, 10 à quarta. Então você vai ficar aqui com 10 à quarta. V1 é 30. 30 ao quadrado é 900. 900 é 9 vezes 10 ao quadrado. Mais M2 é 200. 200 é 2 vezes 10 ao quadrado, mas está elevado ao quadrado. Então, dá 4 vezes 10 à quarta. 4 vezes 10 à quarta. E V2 é 20. 20 ao quadrado é 400. E aí, 400 é ao 20 ao quadrado é 400. 400 é 4 vezes 10 ao quadrado. Perfeito. 4 vezes 10 ao quadrado. Estou fazendo ao vivo aqui com vocês, tá? Não estou com rascunhos, por isso que a gente está fazendo aqui. Bom, e o M3, ele é 125. 125 é 5 ao cubo, só que está elevado ao quadrado. Então, é 5 à sexta. Agora, em cima, a gente vai fazer aquela soma. V3' ao quadrado vai ser... Bom,
Você tem em cima, tem 2 ao quadrado e 2 à quarta, dá 2 à sexta, né? Então, dá 9 vezes 10 à sexta. E aqui vai dar 16 vezes 10 à sexta. Tudo isso dividido por 5 à sexta. Bom, então, V3, linha ao quadrado, 9 mais 16, 25 vezes 10 à sexta. Tudo isso dividido por 5 à sexta. Antes de passar o quadrado, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha só. V3, linha ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado, vezes 10 à sexta. Dividido por 5 à sexta. Bom, eu posso simplificar 5 ao quadrado com 5 à sexta, e aí eu vou ficar com V3' ao quadrado, é 10 à sexta, sobre 5 à quarta. Aí eu faço a raiz quadrada. Aí, fazendo a raiz quadrada, você vai ficar com V3' é igual a 10 à terceira, dividido por 5 ao quadrado, que é 25. Aí você tem 1.000 dividido por 25. E aí eu vou pegar minha calculadorazinha aqui. Então, 1.000 dividido por 25, deu 40. Então, a velocidade que nós estávamos esperando é uma velocidade, aqui é linha, tá? De 40 metros por segundo. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. A questãozinha ficou grande, né? Por causa dessas continhas que estão aí, tá bom? E a letra B é o que a gente chama de gabarito. Questão resolvida, questão gabaritada, questão tranquila para você, ok? Valeu!